Boa noite, irmãos. Só me ajeitando aqui um pouco. Bom, irmãos, é bom quando tem um feriado na quarta-feira. Temos rostos diferentes aqui hoje. Pessoal, algumas pessoas que não podem, né, em quartas-feiras comuns estarem conosco e hoje estão. Infelizmente, uma das pessoas que era para estar aqui de diferente é o pastor, mas não deu muito certo. Ele que ia pregar hoje pra gente, né? Então, como eu já comentei com alguns irmãos, fui pego desprevenido. Tive que preparar ali a mensagem hoje para nós. Fica já o primeiro puxão de orelha dos irmãos, inclusive para mim. A gente tem que deixar uma mensagenzinha no jeito, né? Ter algo já preparado. A gente nunca sabe quando o pregador vai ter problemas e não vai poder comparecer, né? Estejamos em oração pelo pastor, para que ele possa, né, estar mais conosco, poder se dedicar cada vez mais à obra aqui, a nos alimentar com a palavra de Deus, né? Irmãos, o irmão Arildo comentou, né, do segundo hino, e o primeiro hino eu tenho um comentário também a fazer sobre ele, né? Porque ele tem a expressão de inflamar o crente, né? Algumas pessoas não gostam, né? Não que tenha errado exatamente, né? Porque ali o sentido do inflamar é de aquecer, de acender a chama do crente, né? Mas muitas pessoas não gostam porque associam o inflamar ao quando a gente tá com algo inflamado não é bom, né? Tá lá cheio de pus, cheio de... Pô, tá inflamado esse negócio. E aí as pessoas muitas vezes não gostam da expressão, né? Mas a intenção da mensagem aqui é justamente inflamar o crente. Ela tem essa intenção, não é o meu título, mas aproveitando a deixa do hino, uma intenção dessa mensagem, tá? Vamos dar aos irmãos abrirem lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Aqui, irmãos, primeiro contextualizando, né? Paulo está escrevendo uma mensagem aqui para os irmãos lá em Roma, e eu não vou dar um estudo do livro de Romanos, não vou me comprometer a fazer isso. Alguns irmãos têm pego, né, alguns livros para dar um estudo, e eu sei que não é uma tarefa fácil, porque a gente se obriga a explicar algumas coisas do livro que às vezes é meio difícil, né? Eu não vou me comprometer, mas eu estou estudando Romanos, e então eu devo trazer algumas coisas, tá, a respeito em próximas pregações. Mas aqui o começo, Paulo começa uma carta elogiando os irmãos lá em Roma, né? Falando que queria estar com eles, que dou graças acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, como diz ali no versículo 8. Então ele vem elogiando aqueles irmãos, a forma com que eles têm sido falado deles, né?
E aí a gente vê no versículo 16 que ele coloca aqui porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Como se fosse algo, olha, não tenham vergonha, viu? Por quê? Por mais que esses irmãos estivessem bem, que fossem bem falados ali, que estivessem com bom testemunho, eles estão sempre sujeitos a cair em erros, em falhar, né? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso ao longo da mensagem, que mesmo um crente que salvo e que esteja forte, ele está sujeito a cometer falhas. A gente começa aqui no versículo 16, vendo que ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Não se envergonhar é algo que o mundo até incentiva, né? Você não ter vergonha das coisas. Eu não posso ter vergonha do jeito que eu sou, das minhas atitudes, das coisas que eu penso, né? A gente vive hoje um mundo em que se fortalece essa questão de você demonstrar mesmo as coisas que você pensa, o que você acha, o que você sente, mostrar quem você é. E, por um lado, isso pode ser muito bom, né? Nós temos pessoas, por exemplo, a gente convive bastante com crianças, pessoas que têm deficiência, que têm alguma dificuldade, que têm... E há muito tempo, há pouco tempo atrás, essas pessoas eram escondidas. Você tentava esconder qualquer dificuldade, qualquer deficiência que você tivesse, você tem que tentar esconder. Você não pode mostrar as suas falhas. Hoje em dia, graças a Deus, esse tipo de coisa tem se perdido bastante, né? Das mesmas formas, alguns preconceitos que vão se quebrando. Também com isso, nós podemos dizer que a socialização é facilitada, a autoestima da pessoa é melhorada, né? No bom sentido aqui, a autoestima, né? No sentido de que, mas eu sou ruim nas coisas. Mas não, você não pode ter vergonha. Você tem que tentar fazer, você tem que ir tentar aprender e tudo mais. Então, nesse sentido, é muito bom. Porém, em boa parte das coisas, você não ter vergonha é um problema muito grave, né? E nós vemos os frutos disso no nosso mundo de hoje em dia. Nós vemos pessoas cometendo os pecados e não tendo vergonha algum dos seus pecados. Hoje em dia, você não pode falar para a pessoa que ela está errada, que aquilo que ela está fazendo ela não poderia fazer. Ela acha que ela tem direito a fazer tudo o que ela pensar. Você não pode corrigir elas. E isso cria uma grande dificuldade, porque as pessoas hoje têm dificuldade em confessar que estão erradas. Muitas vezes você prova que aquela pessoa está errada, que ela não deveria ter aquela atitude, mas mesmo assim ela não dá o braço a torcer, ela não vai pedir desculpa, ela não se humilha e fala: eu realmente errei. Nós vemos isso muito nos jovenzinhos de hoje em dia. As crianças, adolescentes, são bem turrões, né? É difícil quebrantá-los. Nós vemos também, com essa questão de não se envergonhar, de poder falar qualquer coisa, que muitas pessoas se acham teólogos, grandes entendidos, sem nunca ter estudado de verdade alguma coisa, né? É difícil você encontrar hoje em dia uma pessoa que tenha a humildade de falar: eu não sei sobre isso. Hoje em dia, o que mais vemos são pessoas fazendo aqueles posts lindos e maravilhosos, com aqueles textos bonitos e com toda uma pompa. E aí você acha: nossa, essa pessoa deve ser muito estudada nisso. E quando você vai ver,
ela nunca nem sequer leu um livro a respeito. Ela não sabe absolutamente nada. Mas ela fala como se ela tivesse uma convicção e um entendimento grande disso. Bom, mas aí o que isso tem a ver com a nossa passagem aqui, né? Vamos trazer para cá. O Paulo aqui diz que ele não se envergonha do evangelho de Cristo. Ele não diz que ele não se envergonha das coisas que ele faz, que ele não se envergonha dos seus pecados, da vida que ele vivia, dos erros que ele comete. A gente vai ver mais para frente que disso ele se envergonha muito. Mas ele diz que ele não se envergonha do evangelho de Cristo. Um mundo que hoje em dia incentiva tanto as pessoas a não terem vergonha de nada, existe uma coisa que ela te incentiva a ter vergonha, que é do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo ele é zombado, embora se diga por aí que você não pode zombar do pensamento alheio, que você não pode zombar do que as outras pessoas pensam. Mas se ela pensa ser salva por Cristo, você pode zombar. Se ela acha que ela não pode cometer pecados, você pode zombar. Elas criticam o crente, porque o crente é careta. Embora ela pode ter toda a liberdade de fazer o que ela bem quiser, menos o certo. O certo você não pode fazer, que você é criticado. Associam cada vez mais o evangelho de Cristo e os crentes a coisas ruins, né? Basta você olhar por aí. Todas as séries, filmes, novelas, sempre tem, né? Principalmente se for um conteúdo brasileiro, você pode ter certeza que vai ter ali algum evangélico. Sempre tem um personagem evangélico. E esse personagem, normalmente, ele vai cometer um grande pecado. Ele vai fazer, assim, um absurdo. Ele vai trair, ele vai virar mal, ele vai ter um grande vício. Na verdade, ele faz uma carinha de bom, mas ele é super mal, ele tem pensamentos perversos. É sempre assim. Ou ele é o chato com todo mundo, insuportável. O mundo cria um cenário para você ter vergonha do evangelho de Cristo. E é verdade que muitas vezes isso toca o crente. E é por isso que Paulo está falando isso, não para algumas pessoas fracas, para pessoas que estavam caindo em erros, em pecados, né? Ele não está falando isso aqui para os irmãos lá de Corinto, né? Nós sabemos que a carta ele vai falar de alguns pecados, de algumas coisas más que eles estavam fazendo. Ele está falando isso de alguns irmãos que ele está falando que tinham um bom testemunho. Mas ele está falando para não ter vergonha. Muito provavelmente, esses irmãos lá em Roma passavam por grande dificuldade assim também, né? De um cenário totalmente que colocavam eles em estado de sentir vergonha do evangelho. Mas nós não podemos ter essa vergonha. Desculpem aqui a demora, é porque não deu tempo de revisar o esboço, então a gente tem que ir com mais cuidado, né? A gente deve destacar aqui que ele não diz para você não se envergonhar de quem você é. Não se envergonhe da sua igreja. Não se envergonhe do seu testemunho, da sua vida, da sua família. Por quê? Porque nós podemos errar. Nós caímos em pecados, nós falhamos. A nossa igreja falha, ela tem erros. Nós poderíamos ser melhores do que nós somos. Nós podemos ser criticados por pessoas lá fora. Agora, o evangelho de Cristo, não. O evangelho, ele é correto, ele é verdadeiro. Muitas pessoas querem colocar em xeque, em dúvida, em questionamento o evangelho de Cristo, a palavra de Deus.
a obra de Cristo. Será que esse Cristo existiu? Ele não era só um homem? Não, ele não morreu. Ele? Ah, não, deve ser um anjo. Não, ele era só mais um Buda. É isso que o mundo fala. Mas nós temos que ter a convicção de que o evangelho é verdadeiro. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então aqui nota que mesmo Paulo, sendo a pessoa que ele era, e de fato fazendo uma grande obra, de certa forma nós olhamos assim para a vida de Paulo, a gente fala, ele podia se orgulhar, né? Ele poderia falar dele para as pessoas. Ele não fez isso. Nós não podemos ter orgulho do ser humano em que nós somos. O ser humano, uma hora nós sentimos orgulho dele e outra hora vergonha. De nós mesmos, de nossos filhos, né? Tá lá o Nicolas, a Ana, com a Adinha. Tem hora, que bonitinha, né? Aquele orgulho, essa é minha filha. Aí daqui a pouco ela pronta. Essa daí é minha filha. Dá uma vergonha. Fez algo errado ali na frente de todo mundo que não podia. Ou nós mesmos, né? Poxa, uma hora eu acerto, faço a coisa certinho, eu penso, eu sou bom mesmo, hein? Eu sou talentoso. Aí, daqui 2 minutos a gente erra e a gente pensa o quê? Eu não sirvo pra nada. Porque nós somos seres humanos. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Paulo sabia que ele era tão sujeito a pecados como as outras pessoas em torno dele. Ele tinha um passado de pecados e ele agora, uma nova criatura, um servo de Deus, ele tinha total convicção disso, né? Ele mesmo se coloca na posição de apóstolo, aprendendo diretamente de Cristo, sendo participante da obra, escrevendo cartas, mas ele sabia que ele era um homem sujeito a pecados. E ele cometia pecados, embora a gente não veja muito, né? Mas ele cometia. Voltando lá em Romanos, capítulo 1, então nós vemos que nós não podemos nos envergonhar e que o evangelho e que não devemos nos envergonhar do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós não podemos nos envergonhar desse evangelho, porque é ele que salva. Como é que você tem vergonha de algo que é bom? De algo que transformou a sua vida?
de algo que você sabe que trouxe salvação a tantas pessoas. Como que a gente pode ter vergonha de algo tão grandioso? Muitas vezes a gente não está vendo a obra de Cristo. A gente não para pensar no que ele fez e a grandiosidade disso, né? Nós deveríamos realmente louvar muito mais a Deus por isso. Estão lá, né? Nessa altura, judeus e muçulmanos se bombardeando, se matando, sequestrando, lutando, batalhando um contra o outro. Mas a verdade é que nem os muçulmanos matando pessoas vão conseguir alguma salvação, vão conseguir alcançar alguma coisa. E eles fazem isso porque eles creem que eles fazendo essas coisas, eles podem alcançar uma eternidade, que eles vão alcançar grandes coisas no céu. Eles são movidos pela fé deles. E nem os judeus. Embora nós vemos ali que os judeus são o povo de Deus, o que eles estão fazendo não traz a salvação para eles. Não é os judeus conquistarem um território, trazerem paz ao território deles, ou seja lá o que for. Isso não vai trazer salvação. Isso, na verdade, não muda o que mais importa na vida deles. Eles podem, de repente, ter algum estado de paz lá dentro do país deles, vencendo a guerra? Talvez. Muito provavelmente não. Porque sempre vai ter alguém atacando Israel, a gente vê pela história, que sempre tem alguém atacando eles. Mas isso não vai transformar o que mais importa. Israel, mais uma vez, assim como nós vemos ao longo de toda a Bíblia, eles se esquecem de Deus. Eles se esquecem de adorar a Deus, de servir a Ele, de adorar, de pregar o Evangelho à população deles e a todos os demais. Mais uma vez, eles se esquecem disso, de adorar a Deus. E se voltam ao quê? A guerrear, a tentar resolver os seus problemas sem Deus. Nós vemos que muitas vezes eles tentam fazer isso, né? Nós vimos a passagem já de Moisés se esquecendo de como Deus mandou fazer as coisas e ele ferindo a rocha quando não era para ferir. Nós vimos o povo morrendo para serpentes porque não olhavam para a serpente de bronze, que eles deveriam olhar. Nós vemos o povo de Israel se dividindo quando era para eles se unirem e adorarem a Deus. Eles até hoje não perceberam que não é a guerra que traz a salvação deles. Não é a luta, não é a batalha. Não é as mãos, o poderio deles que vai salvar. E sim o Evangelho de Cristo. Eles ainda buscam um Jesus Cristo que vai vir e vai ser um grande general. Que vai batalhar por eles, que vai trazer a paz para eles. Né? Um super soldado. Um cara da super inteligência hoje em dia para resolver todos os conflitos deles. É isso que eles acham. Eles achavam que Jesus deveria ter, ali no tempo deles, ter tirado eles do Império Romano e ali ter começado o Império Israelita. Eles não entenderam até hoje que isso não importa. Jesus veio e trouxe o que mais eles precisavam, que era a salvação. E eles não valorizaram isso. E nós que temos o conhecimento, que recebemos essa salvação, muitas vezes nos esquecemos de ter o orgulho disso. Nós nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. E quando eu falo de não se envergonhar,
muitas vezes nós pensamos no simples fato de você pregar o evangelho para as pessoas, né? E, obviamente, isso faz parte. Nós não podemos ter a vergonha de pregar o evangelho para uma pessoa. Mas muitas vezes nós temos também vergonha de louvar a Deus. Será que nós não sentimos vergonha de repente, estamos lá em um local público e, eu vou parar para orar aqui? De repente vai chegar alguém e vai me chamar de louco, que eu tô parando no meio da rua. Não faço isso no meio da rua, literalmente, né? Estou falando em um lugar público. Poxa, se a pessoa para aqui em um lugar público e fica de olho fechado, ela vai ser assaltada, né? Talvez nós sintamos vergonha de escutar um louvor a Deus, de estar cantando um hino a Deus, de abrir nossas Bíblias em algum lugar e verem que nós estamos lendo a palavra de Deus. É ter orgulho do Evangelho de Deus. Se alguma pessoa falar, você... o Evangelho de Deus é ótimo, é maravilhoso, ele traz a salvação. E fale do Evangelho, né? Como Paulo disse que fez lá em Corinto. Não falou dele. Não tente falar do que você é. Eu como cristão sou muito feliz e eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou uma pessoa melhor porque eu conheço a palavra de Deus. Fale do que realmente importa, o sacrifício de Cristo. E que é o único meio de salvar ela. Se não fosse por esse evangelho, nós não teríamos a nossa salvação. Você se lembra todo dia que se não fosse por isso, você iria para o inferno? Você seria uma pessoa perdida? As pessoas se orgulham de ir para festas, para baladas, de fazer, de acontecer, de viajar, de curtir a vida. E nós não falamos da mesma forma quando nós falamos do Evangelho de Cristo. Como é maravilhoso. Isso transformou a minha vida. A pessoa ir para um lugar de festa, de show, não transforma a vida dela. Traz uma alegria momentânea. Mas o homem, ele precisa ser transformado verdadeiramente pela palavra de Deus. Ainda que em Romanos, no capítulo 7, nós vamos ver um pouquinho mais de Paulo. Esse capítulo, até algumas pessoas têm alguma visão um pouquinho diferente. Se Paulo está falando verdadeiramente dele, se ele está falando de uma outra pessoa, usando apenas uma linguagem aqui. Mas, ao meu entender, está falando dele mesmo. Tá se usando como um exemplo. Versículo 18 do capítulo 7, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. O homem, por mais que ele seja salvo, ele tem um conflito interno dentro dele. Ele tem uma natureza carnal ali, levando ele para o pecado. Paulo está ali falando que ele sente uma natureza pecaminosa dele, que ele quer fazer coisas boas, coisas para Deus que muitas vezes ele não consegue. Nós sabemos que ele fez muitas coisas, né, para Deus, que ele foi um servo grandemente usado, mas certamente ele tinha vontade de fazer muito mais. E a vida do crente é da mesma forma. Nós temos que ter essa consciência de que nós queremos fazer
muitas vezes, a obra de Deus. Talvez você tenha vontade de pregar o evangelho para as pessoas. Você tenha vontade de louvar a Deus. Você quer, você sabe, né? Aqui, como Paulo diz, eu sei o que eu deveria fazer. Eu tenho vontade de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a carne dele não deixa. O pecado da vida dele atrapalha. Nós temos que saber que, muitas vezes, o pecado do nosso corpo, da nossa carne, da nossa natureza, ela vai nos impedir, vai tentar nos impedir de fazer a obra de Deus. Mas aí é a hora que nós temos que travar uma batalha com o nosso próprio corpo. Nós temos que querer servir a Deus. Nós vemos aqui essa passagem, né? Ele narra como se fosse realmente um conflito dentro dele. Por isso que algumas pessoas acham que essa passagem não está falando de um crente verdadeiro, né? Elas entendem que um crente não tem conflito. Que a salvação traz a paz, então que um crente não deve ter conflito. Eu não consigo pensar dessa forma. Eu entendo que qualquer crente ele vai ter um conflito a vida inteira dentro dele. Cada um sabe os seus pecados, aquilo que te dificulta servir a Deus, o seu calcanhar de Aquiles. Mas nós devemos lutar contra isso, nos fortalecer cada vez mais espiritualmente. Se você sabe onde é a sua dificuldade, aquilo que te impede de servir a Deus, você não pode se contentar com isso. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade em lidar com outras pessoas, de conversar, de expressar sentimentos, dificuldades com outras pessoas. Então, eu não sirvo para pregar o evangelho para outras pessoas, para evangelizar. Eu não consigo falar. Isso é se conformar ao seu pecado. Usar de desculpa. O seu corpo, na verdade, ele não quer falar do evangelho. E aí você usa isso como desculpa. Se eu fizer isso, eu não tenho orgulho do evangelho. Eu não tenho orgulho de Deus. Eu não tenho orgulho da obra que ele fez para transformar a minha vida. Versículos 22 e 23, aqui mesmo. Ele diz, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E eu creio que os irmãos aqui também têm. Toda pessoa verdadeiramente convertida tem o prazer na palavra de Deus, de ver a obra de Deus ser feita. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. O crente sabe o que deve ser feito, mas não faz. Mas nós não podemos nos contentar com isso. Nós vemos aqui no capítulo 8, versículo 1, ele diz, portanto, agora, nenhuma condenação há. Que bom, né? Nenhuma condenação há. Estou salvo. Para os que estão em Cristo Jesus. Eu tenho certeza da minha conversão, da minha salvação. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu estou andando segundo o Espírito ou segundo a carne? Porque eu sou convertido, mas eu ainda estou na carne, né? Nós devemos morrer verdadeiramente para a carne e viver para o Espírito. Isso acontece numa verdadeira conversão. É o momento em que nós devemos refletir se nós realmente somos convertidos. Se nós morremos para a carne e nascemos para o Espírito. Embora nós estejamos em processo de santificação, né? Nós podemos ter essa batalha interna dentro de nós, mas o que deve dirigir a nossa vida é o entendimento espiritual de que eu devo servir a Deus, que eu devo louvar a Ele, que eu devo glorificar.
Será que quando eu estou na igreja e na hora de cantar o louvor, eu não estou nem prestando atenção na letra do hino? Em vez de estar cantando um hino a Deus, eu estou prestando atenção no barulho do ventilador, ou que oração, ou está acontecendo tal coisa agora, eu quero chegar em casa. Esse é o tipo de coisa que cerca um crente. Nós podemos estar aqui e estar com a cabeça presa em outras coisas que nós queríamos estar em casa resolvendo, né? Estamos aqui num feriado, tá calor, eu queria estar na minha casa, ventilador, tomando um sorvete. Queria. Mas eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus. É isso que eu quero fazer. Nós devemos de fato estar aqui. Não estar com o corpo aqui, mas a cabeça lá. Ou hoje tem jogo de não sei o que, eu quero assistir, hein? Será que dá tempo de chegar em casa e ver? Nós não podemos viver assim. Tenha orgulho do Evangelho de Deus. Queira viver o Evangelho de Deus. Do capítulo 7, versículo 24. Ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A verdade é que nós somos miseráveis. O nosso corpo é cheio de pecado. Nossa mente, se nós deixamos o corpo dominar, é pecado o tempo todo na nossa mente vindo. Nós somos miseráveis, mas nós devemos desejar ser libertos desse corpo, dessa morte. Você tem o desejo de ser transformado por Cristo todo dia? De ter o seu pecado mortificado cada vez mais? Eu não quero pecar como eu pecava ontem. Será que nós temos esse pensamento de querer ser transformados, renovados por Cristo? De querer ser inflamados por Cristo? Ou eu quero ficar morninho ali mesmo? Deixa eu seguir minha vida do jeito que ela tá. Ninguém em minha volta sabe que Cristo me transformou. Nós devemos desejar falar para as pessoas que Cristo transforma a vida delas. Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Nós devemos dar graças a Deus com as nossas vidas, com tudo que nós somos. Dar graças a Deus pela obra que Ele fez em nós. Nos orgulhar dele. Amém?